Meu nome é Raquel, e o que aconteceu comigo e com minha filha há 2 anos ainda me tira o sono todas as noites. Eu nunca imaginei que um simples enterro pudesse desencadear uma tragédia tão inexplicável, tão sombria. A minha avó faleceu numa manhã de segunda-feira, em abril. Era uma mulher muito querida por toda a família. Foi ela que me criou depois que minha mãe faleceu. Era natural que eu tivesse lá no enterro, mesmo sendo algo pesado para mim. Minha filha Isabela, de 6 anos, insistiu em ir junto. Diz que queria se despedir da bisavó. O cemitério ficava nos arredores da cidade de São Pedro do Sul, no interior do Espírito Santo. Era antigo, com árvores secas que criavam uma sombra estranha sobre os túmulos. Enquanto todos estavam ao redor da cova em silêncio, eu notei que Isabela já tinha se afastado. Ela estava explorando o lugar, andando entre as lápides. Fui atrás, preocupada, mas ela parecia tranquila. Sorriu para mim e disse que estava tudo bem. Voltei para junto dos meus tios e primos, mas continuei observando à distância. Isabela se sentou perto de uma lápide pequena, bem antiga, e parecia conversar com alguém. Gesticulava, ria, até pulava de um lado para o outro. Achei que estivesse brincando sozinha. Crianças têm essa imaginação fértil. Terminada a cerimônia, fui buscá-la. Quando perguntei com quem ela estava brincando, ela respondeu naturalmente. Com uma menina que estava aqui, era da minha idade, e chamou para brincar. Achei estranho. Eu tinha observado o tempo todo e não vi nenhuma outra criança por ali. Apenas nós, adultos. Mas não dei importância naquele momento. Achei que fosse imaginação, como sempre. Nos dias seguintes, Isabela começou a agir diferente. Ela passou a passar horas em silêncio no quarto ou conversando sozinha, como se alguém estivesse com ela. Às vezes, eu ouvia duas vozes, uma muito baixa, e perguntava com quem ela estava falando. Ela dizia sempre: "Com ninguém, mãe." Comecei a ficar desconfiada, mas tentei me convencer de que era apenas uma fase. Até que uma noite, passei pelo corredor que levava ao quarto dela. A porta estava entreaberta e vi Isabela sentada no chão, brincando de boneca. O problema foi o que vi ao lado dela. Uma sombra, escura, com um contorno que lembrava o de uma criança. Estava ali, parada, como se observasse minha filha brincar. Senti um frio na espinha. Minha primeira reação foi perguntar: "Você está brincando com sua amiguinha?" Isabela olhou para frente, na direção da sombra, como se estivesse buscando permissão. E só então olhou para mim e balançou a cabeça em negação. Aquilo me arrepiou até a alma. No dia seguinte, liguei para uma amiga de infância, a Lorena. Ela frequentava um centro espírita e é muito sensível a essas coisas. Quando contei o que tinha acontecido, ela me disse para ir até o centro e conversar com o médium de lá. Na mesma semana fomos. O médium, um senhor chamado Elcio, ouviu tudo em silêncio, com um semblante muito sério. Depois que terminei, ele disse algo que me deixou gelada. Espíritos de crianças encontram a luz com mais facilidade. Elas não costumam ficar presas à terra por muito tempo. O que se aproximou da sua filha no cemitério não era uma criança. Era algo que parecia uma criança. Algo que se aproveitou da inocência da sua filha. Ele me pediu para levar a Isabela até lá, pois queria sentir a presença de perto, mas eu nunca tive tempo de levá-la. Naquela mesma noite, acordei com risos, risos agudos, como se duas crianças estivessem brincando no meio da madrugada. Corri até o quarto da Isabela. Ela estava no chão, sentada, em um círculo com suas bonecas, sorrindo para o vazio. Falei com ela com firmeza: "Isabela, volte para a cama agora." Ela se virou devagar, ainda com um sorriso no rosto, e obedeceu sem dizer nada. Na manhã seguinte, quando fui acordá-la para a escola, ela não estava no quarto. Comecei a vasculhar a casa inteira, mas ela realmente não estava lá. Algumas roupas tinham sumido do armário, a mochila da escola também.
Saí correndo pela rua, perguntando aos vizinhos, chamando, gritando o nome dela. Ninguém tinha visto nada. Liguei para a polícia e, em questão de horas, começaram as buscas. Foi só no fim da tarde que encontraram o corpo. Estava deitado na grama, ao lado do campinho de futebol que ficava 3 ruas depois da nossa. O laudo confirmou o estrangulamento. E mais nada. Nenhum sinal de arrombamento na casa, nenhum suspeito, nenhuma testemunha, nenhuma câmera. A polícia nunca descobriu quem fez aquilo, mas eu sei. O que quer que fosse veio do cemitério. Aquilo que se aproximou da minha filha fingindo ser uma amiga ganhou sua confiança e ficou com ela até o fim. Hoje não consigo mais dormir direito. Vendi a casa e me mudei para longe, mas às vezes ainda ouço, no silêncio da noite, uma risada infantil e sinto um arrepio que me faz chorar sozinha no escuro. Eu nunca pensei que fosse acabar trabalhando como vigia noturno de um cemitério. Mas quando a vida aperta e você mora numa cidade pequena do interior do Ceará, qualquer emprego serve. Meu nome é Leandro e essa história aconteceu há uns 3 anos, quando eu ainda morava em Beberibe. O cemitério ficava mais afastado do centro da cidade, perto de uma estrada de terra que levava para a zona rural. Era cercado por um muro branco, já todo manchado pelo tempo, com uma portinha de ferro na entrada e uma pequena guarita ao lado. Eu me revezava com um senhor chamado Arlindo. Ele fazia o turno da manhã e da tarde e eu entrava às 7 da noite, ficando até o dia amanhecer. Eu tinha só 24 anos na época e, para falar a verdade, tinha medo de trabalhar ali. Mas o salário era melhor que em qualquer outro lugar da cidade, então aceitei. Logo na primeira noite, senti que o ambiente era diferente. Sabe aquela sensação de que tem sempre alguém te observando? Era assim o tempo todo, mas eu tentava ignorar. A rotina era simples: ficar na guarita, fazer uma ronda lá pelas 10 da noite, outra por volta das 3 da manhã e só. Ninguém nunca invadia, mas diziam que alguns adolescentes pulavam o muro para beber ou brincar de invocar espírito. Eu achava que era exagero, até que uma noite tudo mudou. Eu estava na segunda semana de trabalho. Faltava pouco para dar 11 horas quando saí para fazer a ronda. Levei a lanterna, coloquei o terço no bolso e fui andando entre as lápides. Quando cheguei perto do túmulo de uma mulher que tinha sido enterrada no dia anterior, ouvi um choro. Era baixo, mas bem nítido. Um choro de mulher. Eu parei, tentei escutar melhor e o som ficou mais claro. Era como se alguém estivesse chorando baixinho. Aquilo me arrepiou da cabeça aos pés. Fiquei paralisado por uns segundos, esperando ver alguém sair de trás das lápides, mas o choro simplesmente parou. Voltei apressado para a guarita, tranquei a porta e fiquei lá dentro o resto da noite, olhando pela janelinha, esperando que algo aparecesse. No dia seguinte, contei para o Arlindo. Ele ouviu tudo calado e depois soltou uma risada curta, meio sem graça. Ah, rapaz, isso aí é só o começo. Você ainda vai ouvir coisa pior, ele disse. Fiquei olhando para ele, esperando alguma explicação. Foi então que ele contou que a mulher enterrada no dia anterior tinha sido assassinada pelo próprio marido, morta a facadas em casa. Os vizinhos ouviram os gritos, mas já era tarde demais. Essas almas assim, que morrem com raiva, com dor, demora para descansar, ele falou. Não se espante se escutar mais coisas à noite. Voltei para casa mais assustado do que nunca. Pensei em pedir demissão, mas eu realmente precisava do emprego. Na noite seguinte, o Arlindo me avisou antes de ir embora. Se ouvir barulho, reza. E não responde, só ignora. Ele também comentou que teve que expulsar uns adolescentes mais cedo. Disseram que estavam fazendo uma brincadeira no cemitério. Aquilo me deixou ainda mais nervoso. Fiz a ronda das 10 com mais cautela, e como da outra vez, quando me aproximei do mesmo lugar, o choro começou.
dessa vez mais alto. Eu não esperei mais nada. Corri para a guarita, bati a porta e fiquei lá dentro tremendo. Fiquei imaginando se eu estava ficando doido, se minha cabeça estava pregando peça. Mas era tudo muito real. Comecei a ouvir passos lentos se aproximando da guarita. A cada segundo que passava, eles vinham mais perto. O som ecoava pelo corredor de pedras. E então pararam bem diante da minha porta. Aí vieram as batidas. 3 batidas secas. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu queria gritar, mas ao mesmo tempo sabia que não devia fazer nenhum som. Fiquei em silêncio rezando mentalmente, com o terço apertado na mão. As batidas se repetiram, mais fracas dessa vez. Depois, o silêncio total. Passei o resto da noite acordado, esperando amanhecer. Na manhã seguinte, voltei a falar com Arlindo. Contei tudo, esperando que ele me dissesse para ir embora, que eu não era obrigado a passar por aquilo, mas ele apenas assentiu com a cabeça. Essas almas veem quando a gente vê eles, entende? Quando percebem que você consegue ouvir, sentir, elas se aproximam, tentam se comunicar, querem ser ouvidas, só que às vezes o que aparece não é gente boa, ele disse. Me falou que muita gente, quando morre, não encontra a luz de imediato. Ficam vagando, presos à raiva, ao medo, à culpa. E algumas dessas presenças acabam se apegando a quem tem sensibilidade. O melhor que você faz é rezar, não responde e não mostra medo, porque se perceberem que você vê, vai virar alvo. Fui embora daquele jeito, com o estômago embrulhado e a cabeça cheia. Pensei em não voltar mais, mas meu pai estava desempregado, minha mãe com pressão alta e eu precisava continuar. Na noite seguinte, o Arlindo tinha acendido umas velas no cemitério antes de ir embora. Disse que era para a alma daquela mulher. Pediu para que eu também fizesse uma oração em silêncio. Aquela foi a primeira noite em que as coisas ficaram mais calmas. Eu ainda estava tenso, é claro, mas nada de batidas, nada de passos. Lá pelas 3 da manhã, achei que ouvi um chorinho, bem fraquinho, mas ignorei. Só continuei rezando baixinho. Com o tempo, fui me acostumando. Sempre levava o terço comigo, mantinha a mente ocupada, evitava olhar para as sombras. Era como se eu tivesse aprendido a coexistir com aquilo. Sempre que ouvia algo, fingia que não ouvia, e de alguma forma, isso funcionava. Arlindo dizia que o cemitério era como um lugar entre 2 mundos, que os que estavam ali nem sempre queriam fazer mal, mas estavam perdidos, e que o pior que podia acontecer era você abrir uma porta que não sabia fechar. Continuei naquele emprego por mais 2 anos. Vi e ouvi muita coisa que prefiro não lembrar. Luzes estranhas no meio do mato, sussurros perto das lápides, vultos parados entre os túmulos. Mas aprendi que o silêncio é a melhor resposta. Hoje não trabalho mais lá. Consegui um emprego melhor numa fábrica de ração em outra cidade. Mas às vezes, quando passo por algum cemitério à noite, ainda sinto aquele mesmo frio na espinha. Porque eu sei que tem coisa que a gente não entende e que é melhor deixar como está.